Bem-vindo, bem-vinda. Este é o Terapeuta Mestre de Si, programa que vai ao ar todas as terças-feiras às 20 horas. Eu sou Karen Dege e hoje eu vou falar para você sobre responsabilidade. O que é responsabilidade do terapeuta e o que é responsabilidade do cliente de terapia. Vamos falar mais sobre isso? Já já conto tudo para você. A primeira coisa, então, que vamos falar aqui é o que é, afinal de contas, responsabilidade. E a responsabilidade, ela tem uma definição que diz que ser responsável é assumir as consequências dos próprios atos. Então, a partir desta definição, algumas pessoas concluem que responsabilidade e culpabilidade são a mesma coisa. Entretanto, você vai perceber que se você se responsabiliza por aquilo que você faz, a probabilidade de você ser culpabilizado por aquilo que aconteceu é menor. Então, se eu me responsabilizo, geralmente eu assumo as consequências, mas geralmente essas consequências também serão provavelmente menores. A probabilidade de um acidente, a probabilidade de algum evento extremamente negativo diminui quando você assume ser responsável por um cliente, por uma terapia. Vamos falar sobre isso? Por que hoje eu quis trazer esse assunto para você? Em torno de 2 a 3 anos atrás, houve uma notícia sobre uma terapeuta que foi condenada pelo suicídio da sua cliente. Isto, obviamente, não foi no Brasil, porque o Brasil ainda não tem leis muito claras para a terapia, em especial para a terapia holística. Mas sim, isso pode acontecer aqui no Brasil, isso pode acontecer fora do Brasil, em qualquer outro lugar. E houve uma discussão, houve um debate, né, sobre isso, sobre se de fato um terapeuta holístico pode ser culpabilizado por um suicídio de um cliente. O que você acha? Deixa aí nos comentários, eu quero saber o que você pensa. Você acha que pode ocorrer? Que pode um terapeuta ser o responsável pelo suicídio de um cliente por falta de cuidados ou até mesmo por falta de conhecimentos? Então vamos falar sim sobre isso. Esse caso ele foi bastante divulgado na época, não aqui no Brasil, né? Fora do Brasil. Aqui no Brasil ele não foi tão divulgado, mas é importante que a gente saiba que sim, pela lei, é possível responsabilizar um terapeuta sobre um acidente que ocorra com uma pessoa que está sob os seus cuidados. E aqui vem uma questão que eu falo e que eu debato bastante com outros terapeutas, com outras pessoas que trabalham na mesma área que eu. Nós precisamos estudar, sim, porque quando nós cuidamos da vida de outra pessoa, quando nós estamos ali para auxiliar, este auxílio precisa sim ser responsável. Algumas pessoas têm ainda aquela consciência, mas eu fiz tudo para ajudar, e a pessoa é ingrata. Mas veja bem, o ponto de vista do ajudar de uma pessoa para outra varia. Por exemplo, né, aquele bom amigo do adolescente que leva o adolescente para as drogas,
muito provavelmente na cabeça dele ele está auxiliando aquela outra pessoa. Ele está dando um relaxamento, ele está dando um momento de se entrosar na turma, de divertir. Do ponto de vista daquele adolescente, ele pode sim estar auxiliando aquele amigo a se abrir mais, a ser mais espontâneo. Entretanto, se algo acontece durante um processo onde um amigo leva o outro a usar drogas e esse outro amigo acaba morrendo por isso, é possível que esse adolescente pode ser culpabilizado, sim, por este acidente. Assim como um terapeuta, por exemplo, que por acreditar muito nas terapias naturais, e eu acredito, eu sou naturopata, também acredito, não estou falando mal das terapias, por favor, mas acreditar na terapia e excluir todo o resto, esquecer que existem doenças como a depressão, que pode levar sim uma pessoa ao suicídio, e é uma doença, e por ser doença tem que ser tratada. A gente só chega nesse entendimento através de muitos estudos. Então, quando eu acho que um terapeuta, ele precisa ter o conhecimento dessas doenças que podem acontecer e que podem sim acabar trazendo algum evento desse tipo para o seu cliente. Quando é uma terapia semanal, por exemplo, que a pessoa vem toda semana e troca ali conhecimentos e traz um tratamento, mesmo que seja um tratamento naturopata, natural e tudo mais. É muito importante que o terapeuta faça uma anamnese bem feita, bem estruturada, e que busque com esse cliente se ele já usou remédios para a depressão e durante quanto tempo e quais remédios ele usou, se existe alergia, se não existe. É muito importante que essa anamnese ela seja muito bem construída. Por quê? Porque, por exemplo, se eu tenho um cliente que realmente tem uma doença, que essa doença pode em algum momento se agravar e levar essa pessoa a fazer alguma besteira, ou tomar muito remédio, enfim. Se eu não sei dessa doença que a pessoa tem, e eu digo para ela, pode largar os remédios, vamos fazer uso de um antidepressivo mais natural, vamos substituir os teus remédios que o psiquiatra passou vamos tomar chá, né? Eu sei de terapeutas que fazem isso, tá? Que acham que depressão é apenas tristeza. Mas a gente não pode ser irresponsável. Aqui seria um caso de irresponsabilidade terapêutica. É muito importante os terapeutas entenderem e estudarem causas, consequências, formas de representação da depressão, como que ela se apresenta, quais os sinais, como você pode perceber que a pessoa tem ou não essa doença. Esses estudos eles são muito importantes para quem trabalha com técnicas extensas, como é o caso, por exemplo, da reprogramação mental, que eu trabalho, fazendo todo um trabalho de acompanhamento, onde vai ser mudada a alimentação, onde vai ser alterado todo o hábito daquele cliente. Eu preciso, então, ter sim conhecimento de psicologia. Óbvio que se eu sou um terapeuta que trabalho somente com técnicas energéticas, onde o meu cliente vem uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, vem fazer uma sessão de barras, vem fazer um procedimento com reiki, vem fazer algum tipo de atendimento que seja muito pontual, que não seja um atendimento onde eu vou indicar procedimentos. Quando ele é mais distanciado, então, ok, mas você precisa entender muito bem da técnica que você está usando. Então, são dois casos separados. O primeiro é quando
O cliente vem toda semana fazer uma reprogramação mental, fazer um atendimento com o naturopata, fazer alguma outra técnica que ela é mais recorrente e que a pessoa precisa vir pelo menos uma vez por semana. Aqui há uma necessidade, sim, de muito conhecimento da parte cognitiva, das psicopatias, né, que podem se acometer as pessoas, das, por exemplo, depressão, bipolaridade, ah, e das neuroses, enfim, e entender até que ponto essas doenças ou desequilíbrios podem levar a pessoa a piorar caso um remédio seja removido, caso a alimentação seja modificada. Então, sim, há uma necessidade de ser responsável nesse momento. Porém, por isso que, às vezes, na ingenuidade, muitos terapeutas não registram os atendimentos. E, por exemplo, uma anamnese, ela tem que ser por escrito e, de preferência, com a letra do cliente, para que você tenha ali sim uma prova de que ele respondeu e que foi ele que disse que não tomava remédio, que nunca foi num psiquiatra, se for o caso, né? Então, nesse momento, terapeutas, nós precisamos ser responsáveis também pela forma como nós conduzimos a nossa terapia. É importante olhar para esta forma. É importante perceber que a responsabilidade, ela pega todas as partes desse caminho que nós percorremos como terapeuta. Eu e o meu cliente, mas também eu comigo mesmo e eu com o meu trabalho. Isso é uma das questões da responsabilidade que é muito importante. Ser responsável e ser culpado são coisas diferentes, mas em alguns momentos eles se cruzam. E quando eles se cruzam, geralmente o resultado não é tão bom como a gente gostaria que fosse. Então aqui é muito importante perceber que nós temos que ter um zelo, um cuidado. É da responsabilidade do terapeuta cuidar da sua profissão, da sua postura, da apresentação dessa técnica. Isso é responsabilidade do terapeuta. Cuidar do ambiente, porque afinal de contas, você está recebendo alguém no seu ambiente. Esse ambiente ele tem que ter um certo zelo, tem que ter um certo cuidado. Mas algumas pessoas acham, algumas pessoas, terapeutas e também clientes, acreditam que você vai para uma sessão de terapia e o terapeuta tem obrigação de dar a cura para você. Que o terapeuta, ele tem alguma varinha mágica, ele tem, né, algum botão que ele aperta e que todo problema se resolve. E é muito comum, por exemplo, você encontrar pessoas que vão chegar no seu consultório querendo resolver um problema que elas carregam por 30, 40, 50 anos. E eles vão querer que você resolva esse problema em 15 dias ou em uma sessão. Eu adoraria fazer isso, sério. Se eu tivesse esse poder, eu faria, porque eu realmente acredito que pessoas curadas e felizes fazem um mundo melhor. Eu acho que se nós tivéssemos pessoas equilibradas, curadas, felizes, nós não teríamos guerra para começo de conversa, porque pessoas felizes não querem sair da sua felicidade. Elas fazem de tudo para permanecer felizes. Então, você vai encontrar sim pelo seu, uh, na sua caminhada, pessoas que não vão se responsabilizar. Há alguns anos eu estava trabalhando, eu comecei, né, dando aulas de Reiki. Eu sou mestre reikiana e eu formava pessoas como terapeutas reikianos. E eu já falava sobre isso, que é muito importante você dizer para o seu cliente que para o Reiki, por exemplo, fazer efeito, precisa no mínimo de 4 sessões consecutivas.
E geralmente 2 por semana ou uma, no máximo, uma por semana. Uma vez por semana, um mês, né? Por quê? Porque, de novo, não são técnicas mágicas. O reiki faz muito efeito. Mas quando ele encontra uma pessoa que está com todos os chakras desalinhados, com todos os canais bloqueados, com raiva, com medo, com vergonha, uma sessão de reiki vai dar uma alisada no processo. A segunda sessão vai começar a amaciar, como eu digo. Na terceira sessão, o corpo já começa a entender que, opa, acho que eu deveria permanecer assim. E somente na quarta sessão é que aquele cliente vai ter absorvido para si um pouco desse conhecimento, um pouco dessa consciência. Então, você precisa dizer para o seu cliente quantas sessões ele tem que fazer, de quanto em quanto tempo, valores e tudo mais. E isso é muito importante. É muito importante você dizer para o seu cliente que parte do resultado, e provavelmente mais de 50%, é responsabilidade dele. Por quê? Porque ele precisa fazer aquilo que você diz. Se você faz uma terapia e a pessoa não faz nada daquilo que você disse, das suas recomendações terapêuticas e tudo mais, como que ele vai querer ter resultado na terapia? Então, esta parte de passar, de convencer o cliente a fazer o que precisa ser feito, é responsabilidade do terapeuta, certo? Se você não disser, se você não convencê-lo que ele precisa fazer as tarefas, ele precisa fazer aquelas recomendações que você disse, ele vai voltar na próxima semana igual como ele saiu. Então, não vai haver progresso. E se não houver progresso, o que esse cliente vai falar da terapia? Ele vai falar que não melhorou, que a terapia não fez resultado, que não foi bom. E às vezes, experiência própria, a gente fala muitas vezes para o mesmo cliente que ele precisa fazer as tarefas, seguir as recomendações. Ele precisa seguir as recomendações que a gente passa, porque essa responsabilidade é dele. Muitas vezes a gente fala para a pessoa várias vezes. O que a gente percebe quando essa pessoa não quer se responsabilizar? Ela está na vítima. E se ela está na vítima, ela não quer se responsabilizar. Ela quer que você faça por ela, porque se der errado, a culpa é sua, não é dela. E isso acontece muito. Nessas horas, a gente pega vou dizer aqui é um contrato, tá? Não é um contrato. É uma carta de conscientização para esse cliente, falando exatamente isso. Falando que 50% do resultado é dele, 50% é seu. Se ele não fizer aquilo que você diz para ele fazer, você se exime da responsabilidade, porque afinal de contas ele não está fazendo, então você não pode garantir que a terapia vai funcionar se a outra pessoa não concordar. Se a outra pessoa não estiver aberta à mudança, não importa o que você faça, não importa o que você faça. É muito interessante porque nós vamos encontrar na nossa caminhada como terapeutas muitas e muitas pessoas que não estão prontas para fazer o movimento. E, gente, cada um no seu tempo, está tudo certo também. Cada um no seu tempo. Quando a pessoa tem traumas lá no início, né, e ela fica muito ligada a essa fase infantil, quando o seu emocional não se desenvolveu para ele poder se responsabilizar por si mesmo, ele vai querer sempre, sim, que o terapeuta resolva. Ele vai querer sempre que alguém é culpado. Cuidado, né, com esses clientes em que sempre o outro é culpado. Sempre o outro é culpado, sempre o outro é culpado. Porque a probabilidade
do resultado ser muito menor do que aquele que é esperado na terapia, é muito grande, porque afinal de contas ele não se responsabiliza ah, pela sua própria cura, pelo seu próprio desenvolvimento, certo? Então, vamos lá. Você é responsável, sim, por desenvolver o seu trabalho, estudar, cuidar muito daquilo que você faz, perceber até onde vai o seu trabalho, até onde você precisa saber. Não pare de estudar, estude. Eu, ah, não se apoie, obviamente, somente nos estudos, certo? Não se apoie somente nos estudos. Eu conheço pessoas que fazem cursos e nunca estão prontos para atender. Não é isso que eu quero de você. Mas estude sempre. Estude sempre para saber mais. Estudar é muito bom, estudar é gostoso. Não pare, não leia só aquilo que interessa a você. Leia o outro lado também. Se você é aquele tipo de pessoa que só gosta de terapias holísticas, terapias rápidas, por que não dar uma olhada na psicologia? Por que não estudar um pouco sobre psicologia? Por que não estudar um pouco sobre filosofia? Por que não estudar um pouco sobre outras questões que podem trazer para dentro da sua terapia algo que vai tornar o seu trabalho diferencial? Vai ser um trabalho único, vai ser um trabalho encorpado, de peso, um trabalho que chega nesse cliente e faz toda a diferença para a vida dele. Então, não pare de estudar, certo? Mas entenda que alguns clientes nunca estarão prontos para se curar, porque tem traumas tão profundos ali dentro, que eles não irão permitir você chegar perto desses traumas. Então, existem técnicas que são obviamente melhores que as outras? Existem, mas você nunca vai poder curar uma pessoa 100%. Não enquanto estivermos encarnados. Depois que a pessoa ascensionar, ok, eu concordo, mas não enquanto estamos encarnados. Então, não adianta nós termos tanta pressa e termos aquela sensação de que falhamos, de que não fomos efetivos o suficiente, a pessoa volta com o mesmo problema. É muito provável que as pessoas voltem com os mesmos problemas, principalmente se ela não está fazendo o trabalho que tem que fazer, certo? É muito provável. Então, é importante a gente ter mais técnicas, entender de outras ciências, é importante, mas você não tem varinha de condão, até onde eu sei, para fazer mágica. Algumas coisas não dependem de você. Então você é responsável, sim. Não, não diga, por exemplo, para um cliente que tem depressão para ele largar o antidepressivo. Você primeiro precisa conhecer toda a história desse cliente. Primeiro você precisa olhar lá no fundo, certo? Isso é responsabilidade, porque muitas vezes essa doença ela pode levar a pessoa sim a exagerar num remédio, ela pode levar essa pessoa a recair na bebida, por exemplo, e tantas outras questões, né, que a gente conhece por aí. Vá introduzindo as terapias como auxiliares até a pessoa começar a ter mudanças verdadeiras. E lembre-se, se você está tratando só o energético, ainda falta tratar o ego e o espírito. Se você está tratando só o espírito, falta tratar o energético e o ego. Se você trata só o ego, falta o energético e o espírito. São três áreas da nossa vida que poucas terapias acessam. Registros acásticos, por exemplo, que é a minha área de especialização. Registros acásticos, eles trabalham muito a questão energética, eles trabalham muito a questão espiritual. Quando chega na questão do ego,
ele diz assim: vá fazer uma terapia. Você tem traumas na infância. Eu posso liberar a ressonância, eu posso liberar algumas memórias. Mas o trauma, a crença que gerou lá, você tem que mudar, você tem que ir para um terapeuta, um psicólogo. Você tem que trabalhar o seu ego. Vá fazer uma terapia haitiana, vá fazer uma bioenergética, mas vá trabalhar o seu ego, certo? Então, isso também é responsabilidade. Isso também é responsabilidade. Até onde vai a sua responsabilidade como terapeuta? A sua responsabilidade vai no que cerne a técnica que você está utilizando. De novo, se você está trabalhando uma técnica como a reprogramação, por exemplo, que ela é semanal, você tem muita responsabilidade aqui sobre tudo o que acontece, sobre o efeito dessa técnica com o seu cliente. E você tem que se responsabilizar. Então precisa ter muito conhecimento nessa área. Se você trabalha uma técnica que é mais energética, então geralmente são técnicas mais rápidas, são técnicas que são feitas 4, 5, até 6 sessões e que vai reequilibrar o organismo, vai reequilibrar os chakras, os canais. Então, neste caso, o seu conhecimento pode ser só da parte energética, não tem problema, certo? Pode ser só da parte energética. Se você trabalhar alguma técnica que seja a conexão, expansão de consciência, né? Essa área onde a pessoa tende a crescer mais para um lado mais de consciência mesmo, então também aqui exige de você mais estudo, mais experiência, exige você ampliar os seus conhecimentos, ampliar as suas percepções e trabalhar bastante a sua própria energia. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas agora você já entendeu o que é responsabilidade em relação ao seu cliente. E eu, se fosse você, estruturava esse trabalho que você oferece de uma maneira muito profissional, estruturava suas redes, estruturava todo o material que você oferece, que você dispõe, porque quando se é terapeuta, as pessoas esperam de você um certo aconselhamento, esperam que você diga para onde ela vai. Estruture isso. Quais são os passos que você precisa dizer para o seu cliente? Sempre, reforçar sempre, porque o cliente, quando ele vem para você, ele espera que você ajude e que você ajude num nível muito profundo. Ele quer que você diga o que ele tem que fazer. Então, diga o que ele tem que fazer. Mas sempre com esse olhar de zelo, de cuidado, de respeito pelas escolhas desse cliente. E eu quero falar aqui para você também sobre algumas questões que as pessoas não consideram ser responsabilidade. Eu lembro uma vez que eu perguntei para uma moça: você se considera confiável? E ela disse: claro que eu me considero confiável. E eu perguntei para ela: quantas vezes este ano você chegou atrasada em algum compromisso? E aí ela regalou os olhos assim, porque chegava muito atrasada, né? Sempre. Quando a gente fala em responsável, pessoa responsável, nós estamos falando de pessoas que geralmente são confiáveis. Porque se eu tenho um trabalho a ser feito, para quem eu vou entregar esse trabalho? Para ter certeza que o trabalho vai ser feito em tempo hábil, vai ser bem cuidado. Para quem eu entrego esse trabalho? Para quem eu pago mais para fazer esse trabalho? Para o mais responsável que eu conheço. Então, a responsabilidade, ela tem um valor, um peso, ela dá uma qualidade tão grande para o terapeuta que a gente precisa olhar um pouco mais para isso, certo? Então, a gente precisa aprender a ser responsável, ou seja, se disciplinar mais. Eu tive que correr muito atrás disso. Eu nunca fui uma pessoa muito disciplinada. Eu tive que aprender a me disciplinar. Eu tive que correr muito atrás porque era uma falha minha.
Eu precisei trabalhar muito isso, até aprender a fazer um registro correto de uma terapia, até aprender a cuidar melhor de todo esse material, porque havia em mim esse descuido, essa não responsabilidade. Então, o que a gente tem? A gente visualiza uma falha dentro da nossa formação e a gente vai buscar a cura para essa falha. Então, ok, você não nasceu 100% responsável, 100% autodisciplinado, 100% autocomprometido, 100% que não procrastina, né? Mas você pode aprender a fazer isso e deve sim aprender a fazer isso. Porque se você quer que o seu cliente confie no seu trabalho, se você quer que o seu cliente entregue para você um processo de cura, ele precisa confiar em você. E aí você precisa sim ir se tornando para esse cliente, não só aos olhos dele, mas verdadeiramente para ele uma pessoa responsável e confiável. Ser confiável, ser responsável tem muito peso no profissional que você é. Aprender a ser mais constante, a seguir mais rotinas, não ficar esperando a satisfação imediata dos seus prazeres. Suportar frustrações nos torna mais resilientes, nos torna mais fortes. Suportar frustrações, porque a pessoa que não suporta a frustração, a pessoa que se magoa por tudo, a pessoa que fica braba por qualquer coisa, ela tem sim fragilidade no seu caráter. Então nós precisamos reaprender, treinar isto. Porque senão um cliente diz algo para você e você coloca o cliente para fora da sala. As pessoas que são responsáveis, elas aprendem a trazer para si essa responsabilidade. Então, geralmente elas também aprendem a não ficarem reclamando de tudo. Ou seja, ok, não fui eu que fiz isso, mas eu posso resolver. Não fui eu que joguei o lixo no chão, mas eu posso juntar. Não fui eu que quebrei o vidro, mas eu posso trocar. Não fui eu que quebrei a caneca lá da escola, mas eu posso comprar uma caneca nova e repor, para que as coisas fiquem bem cuidadas, para que as coisas fiquem no seu lugar. Então, responsabilizar-se significa tomar para si o poder da mudança. Se eu sou responsável, eu tenho em mim a força e o poder de modificar e de curar e de transformar. Tomar para si a responsabilidade significa tomar o poder da mudança e da transformação. Isto é grandioso. Isto é grandioso. Quem é responsável, quem aprendeu a assumir a responsabilidade, tem uma outra forma de ver o mundo. O que tem que ser feito, eu faço, está tudo certo. A gente precisa perceber que isso é um upgrade no tipo de terapeuta e no tipo de terapia que você pode oferecer para o seu cliente. Eu espero ter trazido para você algum entendimento, alguma percepção, alguma transformação. E eu espero então que você, a partir deste vídeo, você consiga trazer lá de dentro de você o terapeuta que eu sei que você é. O terapeuta que realmente consegue transformar e ajudar a transformar o outro, transformando primeiro a si mesmo. Seja um terapeuta responsável, mas não culpabilizável. Um grande beijo para você. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Segue o canal, curte o vídeo, por favor, porque isso ajuda bastante o crescimento desse canal. Se você não é terapeuta, não quer ser terapeuta, compartilha esse vídeo com os terapeutas que você conhece. Eu tenho certeza que a gente pode transformar esse mundo num mundo muito melhor. Porque não é só os terapeutas que precisam ser responsáveis, afinal de contas, não é mesmo? Um grande beijo no teu coração. Até semana que vem. Tchau, tchau.